Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar da LGPD, Lei de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nossa convidada de hoje é advogada, consultora de privacidade e de proteção de dados, consultora médica preventiva. Bem-vindo ao programa, Lisandra Ticarone. É isso? Isso mesmo, então tá Martina. bom. Primeiramente, boa tarde, Martina. Boa tarde, Sérgio. É um imenso prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. E espero que o nosso bate-papo seja produzido hoje, produtivo, acerca da Lei Geral de Proteção de Dados. Ótimo. Muito bem. Bom, eu vou começar perguntando o que motivou a LGPD, essa Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil? Né? O que eu acho que motivou isso? Bom, o surgimento da lei. Foram vários fatores, né? Desde a época de 1970, o termo privacidade e proteção de dados vem sendo discutido nos Estados Unidos, na Europa, a partir de 1980. E também, com isso, houve um grande interesse do Brasil em relação à competitividade. Porque hoje os negócios, né, o que movimenta os negócios hoje, as transações internacionais, são os dados pessoais. Né? Então, era inviável que o Brasil não tivesse uma lei geral de proteção de dados, né, sendo que os demais países globais, né, já estavam com suas leis vigentes e isso atrapalharia, né, as transações frente ao Brasil. Que legal. E o que é dado pessoal e quais os dados pessoais protegidos pela lei? Bom, dado pessoal na lei 13.709 de 2018, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ele diz que dado pessoal é toda e qualquer informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável. Por exemplo, um CPF é um dado pessoal, uma placa de um veículo, o nome completo de uma pessoa, os seus dados de saúde. Então, toda informação, mesmo que eu não tenha a pessoa identificada, mas ela leve a identificação daquela pessoa, por exemplo, com o CPF, eu consigo descobrir, né, o dado pessoal, o nome completo daquela pessoa ou outra informação que esteja atrelado, por exemplo, ao site da Receita Federal. Então, por exemplo, dados de saúde com o número do prontuário, somente o número eu consigo identificar quem é aquela pessoa, quem é aquele paciente, quem é aquele usuário do sistema de saúde. Então, muitas vezes acontece que, mesmo eu não tendo um dado pessoal direto da pessoa, eu consiga identificá-la. Então, hoje, em termos de proteção de dados, nós falamos que até mesmo uma localização, por exemplo, se eu me dirijo a um estabelecimento de saúde no qual eu faça tratamento de um câncer, por exemplo, eu posso não ter o nome daquela pessoa, mas através da localização, né, da geolocalização daquela pessoa, essa geolocalização dentro do seu dispositivo, eu consigo chegar, né, à identificação daquela pessoa natural. E o que é considerado uma atividade de tratamento de dados pessoais, né? E como é realizado na prática isso, sim? Bom, a atividade em si de tratamento de dados, a lei nos traz uma atividade muito complexa. Porque o tratamento de dados, ele pode ser desde a simples coleta de um dado pessoal, por exemplo, quando nós nos dirigimos a uma loja, por exemplo, a loja pergunta, né, ou solicita um documento pessoal nosso para fins de cadastro. Então, ela necessita, por exemplo, de um CPF para a emissão de uma nota fiscal. Né? Isso ela coletou, armazenou aquele dado e vai utilizar para uma finalidade específica. Porém, a lei nos traz outros tratamentos de dados, como um arquivamento, também é considerado um tratamento de dados, uma eliminação, um compartilhamento com, por exemplo, com um parceiro daquele negócio, é considerado um tratamento de dados. Então, o tratamento de dados, ele envolve todo um ciclo de um dado pessoal, desde a sua coleta, compartilhamento, arquivamento, até a eliminação. Esse é o verdadeiro ciclo completo do tratamento de um dado pessoal.
Nossa, tem bastante coisa. Eu vou aproveitar agora um minutinho para mandar um abraço especial para nossa audiência recorrente. Para a Adriana de São Paulo, capital. Para o Paulo Roberto de Caçapava, aqui do Rio Grande do Sul. Para a Marta de Petrópolis e para o Jonas de Recife. Aproveito para o agradecimento aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho, guarde por gerações. Salve a Taste Food, Quero Café e todos vocês colaboradores através do nosso QR Code. E, Lisandra, conta para nós quem deve se adequar à lei. A lei nos traz que todas as pessoas que exercem uma atividade econômica, né, que tenha fins lucrativos, devam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, os entes públicos, privados e a pessoa natural também. O que é pessoa natural? Aquele profissional liberal, né, que trabalhe de forma autônoma e que colete dados pessoais, ele também deve se adequar à lei. Independente da faixa de renda. Independente da faixa de renda, independente do ramo de atividade, são todos os ramos, saúde, indústria, comércio, todas as pessoas que exercem uma atividade remunerada e que colete qualquer informação, né? Dado pessoal é qualquer informação. Por exemplo, para facilitar o entendimento, eu vou dar exemplo de um simples salão de beleza. Claro. Né? Uma manicure que coleta o nome completo e o telefone de uma pessoa, ela está exercendo uma atividade com fins lucrativos e está fazendo a coleta de um dado pessoal para uma determinada finalidade. Então, ela também deve se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Agora me deu aqui um estalo, vocês falando, né, sobre a questão dos coletas de dados. Quando a gente entra nesses, vamos dizer, site de busca, né? Tu bota lá, vamos dizer, fulano de tal, né? Aí aparece lá processos, tudo, uma série de coisas da pessoa, certo? Certo. Aí eu entro num processo daquilo, eu tenho tudo da pessoa, endereço, CPF, carteira de identidade, quer dizer, então... É bom e é ruim, né? É bom e ruim, porque facilita os golpes também. Pois aí eu fico assim, quer dizer, não tem como é que faz isso? Então, teria que ter um processo assim de só poder, vamos dizer, publicar nesses sites de busca aquelas informações que não são pessoais, né? Acho eu, não sei. Em relação, esse foi um exemplo que você deu, Sérgio, que é bem interessante, porque os dados públicos, principalmente os dados do sistema judiciário, eles, devido à lei de acesso à informação, eles devem ser públicos para garantir todos aqueles princípios que nós temos, né, na Constituição Federal. Porém, há uma forma de anonimizar os dados desnecessários, né? Então, o que seria isso? Um processo em que não há um segredo de justiça, por exemplo, né, que não foi solicitado pelo advogado representante daquela parte, os dados devem ser públicos. Só que, ao mesmo tempo que um processo contenha informações pessoais, né, um dado pessoal comum, que tem que ter essa publicidade para nós mesmos, né, fiscalizarmos aí o poder público. Ao mesmo tempo, se neste processo existir algum dado pessoal que tenha que ter uma privacidade maior, por exemplo, como os dados financeiros, como os dados de saúde, nós como advogados, né, nós podemos pedir segredo, né, confidencialidade daqueles dados dentro do processo judicial. E aí estaremos adequados tanto a uma garantia constitucional quanto em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Mas é um exemplo bem interessante esse. Eu fico pensando assim, na verdade, a gente tem toda a lei e tal, mas eu estava pensando aqui com meus botões, mas vem cá, eu entro num site de busca, boto o nome de alguém, ali eu tenho a vida do cara inteiro, né? Então... Isso. Há outras situações também que é importante a gente mencionar. Eu posso digitar num buscador qualquer, escrever o nome de qualquer pessoa que eu deseje saber alguma informação, e o próprio site vai elencar ali vários assuntos, várias reportagens sobre essa pessoa. Certo. Hoje é possível nós entrarmos em contato direto com esse site, com essa plataforma, e solicitar a exclusão
dessa informação da pessoa através do próprio buscador. Então, o próprio Google, né, que é o buscador mais famoso, Sim. ele tem um processo que a própria pessoa pode fazer dentro do site do Google. Se tiver alguma reportagem, ali, alguma menção ao nome dele, a pessoa mesmo pode entrar lá, preencher os cadastros, informar a URL. O que é o URL? O URL é aquele linkzinho que fica lá em cima. O endereço www. Isso, o endereçozinho da página, essa URL. Nós copiamos e colamos e inserimos nessa solicitação administrativa com o Google e eles vão avaliar, certamente, se é possível fazer a exclusão daquele conteúdo relacionado à pessoa. Isso é muito interessante, porque, bom, tu é advogada, tu sabe, principalmente quem trabalha com dano moral, né? A pessoa, às vezes, sofre um processo, um apontamento, sei lá, no Tribunal de Contas, já foi absolvido ou, né, foi inocentado por... Sofreu um verdadeiro assassinato de reputações, digamos assim. Só que fica colado naquela pessoa. Isso aí tu vai lá, pesquisa o nome da pessoa, a primeira coisa que aparece é o processo, é o apontamento, uma coisa que ela já foi inocentada, só que, né, a audiência gosta do escândalo. Exatamente. E quando a pessoa é inocentada, ninguém vai ver que ela foi inocentada, que ela foi, né, sofreu aquele processo injustamente e tal. Então, a pessoa pode se valer disso aí, de pedir a exclusão. Sim, pode. Isso, inclusive, a pessoa pode sofrer discriminação, né? Como você mesmo disse, Sim. Principalmente em questões relacionadas a buscar um emprego, por exemplo. A pessoa teve um processo criminal, né, naquela determinada situação, o processo foi resolvido, ou ela já cumpriu a pena, ou foi absolvida, e ainda continua nesse buscador, né, o nome dela, a pena que ela teve. Aí vai envolver também outra questão que chama direito ao esquecimento, que no Brasil nós não temos ainda pacificado essa situação. Na Europa, uma grande discussão acerca disso, que é justamente isso, né? O direito a esquecer o que aconteceu no meu passado, né? Esse apagamento, né, dessas informações que ficam nos buscadores, né, nos sites abertos. Que interessante. Agora nós vamos receber uma pizza da nossa parceira, a Salve a Taste Food, para deixar a nossa entrevistada mais contente. Lisandra, a lei protege somente os dados no meio digital? Não. Aí é uma grande discussão, porque no artigo 1º da lei, ela diz que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege os dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, o que acontece na prática? Vou dizer um exemplo prático aqui para facilitar o entendimento. Principalmente em hospitais, há hospitais que não possuem um sistema digitalizado de prontuário médico. Então, eles têm todo aquele arquivo físico, aquele arquivo morto dos prontuários físicos ainda no estabelecimento e ainda utilizam esses prontuários físicos. Então, esses estabelecimentos que utilizam papéis, eles também devem se adequar à lei. E o que acontece também é que muitas empresas, estabelecimentos, eles adquirem um sistema, um software, por exemplo, eles tratam os dados pessoais dos clientes dentro do software e acham que estão devidamente adequados, né? Só que não é simplesmente eu fazer a aquisição, né, de um software, o qual eu passe a tratar aqueles dados pessoais de uma forma uniformizada, de uma forma automatizada, que eu estarei adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Para você estar adequado, né, para os estabelecimentos ou aquele profissional liberal estar, de fato, adequado à lei, a lei traz vários requisitos ali, tanto os administrativos como os requisitos técnicos, né, requisitos informáticos de segurança da informação, para as empresas estarem adequadas. Então, somente a aquisição de um software, né, não vai garantir que aqueles dados que tramitam ali naquele software estejam protegidos. Então, eu chamo a atenção principalmente para pequenas empresas, né, médias empresas, que não possuem um sistema digitalizado, que fazem a tramitação, né, dos dados pessoais todos em formulários, papéis, né, terem cuidado, né, com os dados pessoais que são coletados e principalmente o armazenamento, né, dessas informações. Porque se eu tenho na minha empresa um arquivo físico, um arquivo morto, né, que
que contenha muitos dados pessoais ali dos meus clientes, eu preciso proteger também aqueles dados, né? Seja contra incêndio, seja contra furto, contra um roubo, porque se houver um furto, por exemplo, em uma empresa e for extraviado todas aquelas informações, contém muitas informações pessoais, né, dos clientes daquele negócio. Então, a lei diz lá, principalmente, né, no meio digital. Então, existe crime previsto em lei para as empresas que não se adequarem nessa conversão do meio físico para o digital? Então, na verdade, não é um procedimento obrigatório, né, pela lei. Então, a empresa pode continuar utilizando o meio físico e também, se ela quiser posteriormente, né, migrar essas informações que ela trata os dados pessoais para o meio digital, ela pode. Então, seja qual for, a empresa que usa uma proteção física ou uma proteção digital, ela deve estar adequada. Mas a lei não proíbe, né, que não seja utilizado o meio físico. Então, não tem nenhum prazo de adaptação Não tem. Isso acontece na saúde, né? Na saúde, nós tivemos uma lei que chama Lei do Prontuário Eletrônico, que é uma lei que permite com que os hospitais e os estabelecimentos de saúde façam essa digitalização, né, do prontuário físico para o digital. Mas não é proibido, né, por outro lado, as empresas, os hospitais, de utilizarem o meio físico. É só um meio para facilitar ali a tramitação dessas informações, né? Isso ocorreu também no sistema judiciário, né? Que antigamente os processos eram físicos, né? Aí passaram a ser digitalizados, né? Mas há muitos processos físicos ainda, né? Sim, principalmente para os advogados mais velhos, né? Até se adaptarem. Exatamente, os processos mais antigos também, né? Na prática, eu tenho visto que em muitas cidades não foram digitalizados ainda os processos. Então, há necessidade do advogado estar indo até a vara, fazer cópia, né, daqueles processos mais antigos. Sim. E conta para nós quais os principais direitos garantidos aos cidadãos. Bom, a LGPD traz um rol ali de direitos, né, do titular de dados, o qual ele dispõe essas informações para o controlador de dados, né? Quem é o controlador de dados na lei? O controlador é a empresa, é o profissional liberal, né, em qual você dispõe as suas informações pessoais para uma determinada finalidade. Então, hoje, na Lei Geral de Proteção de Dados, o titular de dados, quem é o titular? É a pessoa natural, somos nós, né? Nós que temos CPF. Então, a lei protege aquela pessoa natural, né, que tem um CPF, não diretamente a empresa, né? O dado da empresa, ele tem uma proteção já específica garantida no Código Civil. Então, especificamente, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege as pessoas naturais, tá? Então, quais são os direitos na prática dessa pessoa? A pessoa, por exemplo, se ela fez um tratamento num determinado profissional, seja num dentista, num médico, ela pode ir a qualquer momento e solicitar aquelas informações, né? Ela tem o direito de acesso, tem o direito de revogação do consentimento, caso ela tenha consentido com que o profissional coletasse aquelas informações dela, ela tem o direito de revogar, por exemplo, esse consentimento, ela tem o direito de solicitar a exclusão desses dados pessoais, né? Por exemplo, se eu fiz uma tramitação ou comprei algo em uma loja, eu posso solicitar a exclusão do meu dado pessoal, o qual eu forneci naquele momento para uma determinada finalidade? Depende. Se for uma finalidade o qual eu não tenho uma lei que obrigue que eu tenha que guardar aqueles dados por um determinado período, eu posso solicitar a exclusão desses dados. Também o titular pode pedir uma revogação desses dados, pode pedir, por exemplo, o acesso a esses dados. Ele pode querer saber quais dados pessoais aquela pessoa, aquela empresa possui dele. Então, há vários requisitos ali na lei que fazem jus, né, ao direito dos titulares. Eu vou dar um exemplo interessante, eu acho, para facilitar o entendimento. Dados de saúde, são dados sensíveis, né? A lei traz esse rol de dados sensíveis, por quê? O que é um dado sensível? Um dado sensível é qualquer informação relacionada à pessoa natural que possa causar uma discriminação à pessoa. Por exemplo, um dado de saúde, um diagnóstico médico, por exemplo.
Se eu souber, por exemplo, uma pessoa que tenha uma doença de notificação compulsória, como uma hepatite, um HIV, é um dado que deve ser estritamente protegido, né, por aquele hospital, por aquele profissional. Porque se houver um vazamento dessa informação, a pessoa pode sofrer discriminação. Então, por exemplo, uma filiação a um sindicato, filiação a um partido político, uma filiação religiosa, por exemplo, uma origem racial, por exemplo. Então, essas informações constam no rol da LGPD como dado sensível, que são questões que podem levar, né, à discriminação daquela pessoa. Então, por exemplo, para facilitar o entendimento, eu vou falar sobre um prontuário médico. Né? Se eu passei numa determinada consulta no hospital e eu requeira ao hospital o acesso a essa informação, eu tenho direito de saber, né, o que o médico anotou, eu tenho direito de ter a cópia daquele prontuário médico. Porém, nessa situação específica, né, que é o atendimento à saúde, eu não posso solicitar a exclusão desses dados. Por quê? Nós temos outra legislação, que é do Conselho Federal de Medicina, o qual diz que dados de saúde devem ser guardados durante 20 anos. Então, o titular de dados, mesmo se ele requerer essa eliminação de dados, o profissional que o atendeu ou a instituição de saúde não pode excluir especificamente este dado, porque ele tem uma obrigação regulatória para ser guardado durante um determinado período. Isso também acontece com as informações trabalhistas, né? O qual a empresa tem uma determinação legal pela CLT, né? O qual ela deva guardar aquela informação, né, do trabalhador por um determinado período. Então, a lei traz várias exceções ali, no caso, né, de um direito do titular, o qual a empresa ou o profissional, né, ele tem uma obrigação, um respaldo legal ali para não estar Sim, cumprindo, não é né? absoluto, né? Não é absoluto. Ótimo. Exatamente. Tá. E quem são os agentes de tratamento de dados, assim, que a lei especifica? A LGPD traz como agentes de tratamento de dados duas personas, que são o controlador de dados e o operador de dados pessoais. Quem é o controlador de dados? O controlador é aquela pessoa em que o titular de dados, né, a pessoa dispõe os dados pessoais. Então, é o profissional liberal, é o hospital, é uma loja, né, do comércio varejista. Então, essas empresas, a pessoa de direito público-privado, né, ou direito público, no qual ela coleta as informações da pessoa. Essa pessoa é denominado controlador. Então, todos os direitos, né, que nós falamos agora há pouco, quem vai exercer esse direito? O titular vai exercer perante o controlador de dados. Já o operador de dados é a pessoa que trata dados pessoais, porém não é ela que determina a finalidade daquele tratamento. Quem toma todas as decisões acerca do tratamento de dados é o controlador. E o operador de dados, ele faz o tratamento de dados em nome do controlador. Vou dar um exemplo prático, né, para facilitar o entendimento. Um simples escritório de advocacia, né, no qual quem é o controlador de dados? É o advogado que coleta as informações do seu cliente, trata aqueles dados, porque ele faz uso daqueles dados, ele compartilha com o poder público dentro de um processo judicial. E esse advogado, por exemplo, ele contrata um escritório de contabilidade, né? E ele tem que fornecer algumas informações para o escritório de contabilidade. Esse escritório será o operador de dados. Então, dentro dessa relação operador e controlador, deve-se ter um contrato para estabelecer os deveres e garantias acerca da proteção desses dados pessoais, o qual são compartilhados. Nossa, é bastante detalhezinho, né? Porque ainda mais quando a lei é nova, até. E eu posso só mencionar... Claro. É importante mencionar também a figura do encarregado de dados, que ele não é um agente de tratamento, porém ele é uma figura muito importante que a lei nos trouxe. O encarregado de dados é uma figura o qual a lei obriga aos controladores a ter essa pessoa dentro da empresa, né? E o nome que a lei nos trouxe foi encarregado de dados. Qual é a função deste encarregado perante a LGPD? Esse encarregado de dados ele vai fazer toda a comunicação com os titulares de dados. Por exemplo, os direitos, né, dos titulares acerca do uso, da eliminação dos dados, quem vai receber essa solicitação é essa figura do encarregado de dados. Também o encarregado de dados ele vai fazer a ponte, né, que é a comunicação da empresa,
do titular de dados com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade que fiscaliza todo o tratamento de dados dos controladores e operadores no Brasil. Então, se tivermos, né, um vazamento de dados que vá para a mídia, né, ou se a pessoa se sentiu lesada por um vazamento de dados, a pessoa pode entrar no site da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados e demandar, né, um processo contra o controlador acerca daquele vazamento. Nessa situação, né, a autoridade irá abrir um processo, né, administrativo para investigar e, posteriormente, aplicar as sanções previstas na lei. Está surgindo quase uma outra profissão aí, né? Sim. Porque está todo mundo reclamando que o mundo digital está tirando profissões antigas, estão surgindo novas também, né? Porque empresas grandes vão precisar de pessoas específicas, que é muita demanda, né? Há uma grande discussão acerca da figura do encarregado de dados, se poderia ser um funcionário da empresa. Por exemplo, a empresa nomear um funcionário que já atua num determinado setor, ele adquirir ainda dentro da empresa esta função, né? Acumular esta função, né? Então, na prática, o que eu vivencio? Não é recomendado que seja um profissional de dentro da empresa. Por quê? Porque haverá um certo conflito de interesses, né? Claro. Porque a responsabilidade desse encarregado de dados, ele tem que estar atento e proteger de fato os direitos do titular de dados, que no caso será o cliente, né, da empresa em si. Sim. Então, imagina um funcionário ser nomeado para essa função de encarregado, tendo que proteger os titulares de dados, mas ele é funcionário da empresa, do controlador. Então, hoje no mercado existe uma profissão que chama DPO as a Service, né, que é o Data Protection Officer. Já que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados ela foi espelhada na lei europeia, e lá a denominação de encarregado de dados é DPO, que é esse Data Protection Officer. E no Brasil é encarregado de dados. Então, tem pessoas hoje que fazem esse trabalho de forma autônoma. Né? As pessoas têm a profissão, que já é uma profissão reconhecida de encarregado de dados, e assumem, né, essa figura, né, do encarregado dentro das empresas. Interessante, olha. Uma nova profissão hoje no mercado. Eu pensei exatamente nisso, porque imagina uma grande empresa para fazer tudo isso, né? É muita demanda. Não tem como. E como as empresas e os profissionais, né, estão se adaptando para garantir, para estar conforme a lei, no caso? Olha, na prática, o que eu tenho observado é um desconhecimento muito grande da lei, tanto pelos titulares de dados quanto pelas empresas. Há poucas empresas ainda que estão em conformidade com a lei, eu acho que devido a um desconhecimento mesmo da lei. Tanto que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados publicou recentemente que neste ano haverá um treinamento educativo acerca da conscientização das pessoas e da empresa em relação à lei. Mas, na prática, há muito desconhecimento e a maioria das empresas, pelo menos o qual eu tenho contato, não estão adequadas ainda. E também eu observo não só como profissional, mas como usuária, como consumidora, né, nos locais que eu frequento, eu observo que muitos lugares não estão adequados. Em qualquer ramo, né, seja no ramo da saúde, seja no ramo varejista, no ramo farmacêutico, principalmente, que há uma coleta excessiva de dados, principalmente dados sensíveis em farmácias, né, que Sim. há uma grande discussão. Em São Paulo tem uma lei específica, o qual é proibido a solicitação do CPF no momento de aquisição, né, de um medicamento. Né? Então, eu acho que há um grande desconhecimento ainda da lei. Eu acho que a gente precisa trabalhar, fomentar mais essa cultura, né, de privacidade de dados no Brasil. Sim, com certeza. E quais são as implicações para as organizações que não cumprirem as normas estabelecidas na lei? A lei traz várias sanções, desde advertência, multa simples, multa de 2% do faturamento anual daquele negócio, daquela empresa ou do conglomerado da empresa, podendo chegar até 50 milhões de reais. Nossa. Bloqueio de utilização dos dados, suspensão parcial ou total da utilização dos dados. Então, a lei nos traz muitas sanções ali. Só que aqui todo mundo fala, poxa, a empresa não vai se adequar, vai ser multada. No meu ponto de vista,
a sanção principal, né, a pior sanção, digamos assim, não seria a multa monetária. No meu entendimento, seria a publicização. Porque imagine uma empresa, a minha empresa, ser multada por vazamento de dados e o nome da minha empresa ir para a mídia. Né? Então, será publicizada, né, essa sanção. Então, se eu tenho um pequeno estabelecimento, um médico que trabalha sozinho, teve vazamento de dados dos seus pacientes, foram para a mídia aí, né? Doutor, né, fulano de tal, teve exposição de dados pessoais dos seus pacientes. Eu não iria consultar com esse médico, né? Então, né, eu acho que essa sanção específica da publicização, no meu entendimento, é mais gravosa, assim, para os controladores de dados. E pegando esse ensejo aí, e o Poder Judiciário, ele tá por dentro da lei, tá aplicando corretamente a lei, ou tu nota que ainda tá cambaleando, digamos assim? Na minha opinião, o poder público ainda é o maior vazador, né, de dados pessoais. É o órgão que tem as maiores informações nossas, né? Sim. Que o poder público tem todas as nossas informações por várias questões, seja pelo sistema público de saúde, seja por N fatores. A Receita Federal, por exemplo, que tem os nossos dados financeiros, tudo bem que é um documento que demanda sigilo, né? Sim. Dentro de uma tramitação no sistema judiciário, mas o sistema público ainda falha, que é o sistema público que deveria, né? Que tem o dever de garantir, né, essa privacidade dos dados pessoais. Hoje, na prática, é o setor onde mais o setor onde mais há exposição de dados pessoais. Nossa. Vai levar um tempinho ainda. Vai levar um tempo ainda. E o setor público é obrigado, né? Tanto o setor público quanto o privado, eles são obrigados a estar em conformidade com a lei. E como cidadãos podem exercer efetivamente seus direitos? Qual o caminho? Então, o titular de dados, ele pode solicitar todos esses direitos que nós já comentamos aqui diretamente ao controlador de dados. Então, por exemplo, se ele quiser, ele teve uma tramitação ou fez uma compra num determinado local, ele pode se dirigir àquele local e solicitar, né, quais informações você possui minha, né, quais dados pessoais você coletou. Essa informação tem que ser dada no ato da requisição pelo titular de dados. Agora, se ele quiser por exemplo, um formulário, uma declaração mais complexa acerca dos dados pessoais, a lei diz que o prazo para esse fornecimento de informações é de 15 dias. Né? Então, o controlador de dados, ele tem o dever de informar toda e qualquer tramitação acerca do dado pessoal da pessoa, ele tem que fornecer. Isso seria um prazo administrativo. Prazo administrativo pela lei. Tá. Né? Mas a pessoa, por exemplo, quer saber, você tem o dado pessoal meu? Esse sim ou não, ele tem que ser dado de imediato. Agora, se o titular de dados quiser obter uma informação mais complexa acerca de quais dados você trata, e aí o controlador, nesse caso, tem o prazo de 15 dias aí para estar entregando por escrito ao titular de dados acerca de todo o tratamento envolvido, né? Tá, então vamos fazer assim, né? Já que o programa a gente tem que começar do nível 0 para o nível 10, assim. Eu vou lá e peço para uma empresa me fornecer. Ela não fornece. Aí eu vou lá e te contrato, minha advogada. Conta para nós a tramitação daí. Então, se for negada, né, o titular foi até o controlador de dados, a empresa solicitou qualquer informação acerca do dado pessoal e foi negado, o que o titular de dados, né, a pessoa natural, nós podemos fazer? No site da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem um campo lá, a própria pessoa pode abrir solicitar um processo administrativo via Autoridade de Proteção de Dados. Então, através de um representante legal, né, pode ser através de um advogado ou até a pessoa mesmo, pode entrar lá no site da NPD e, na verdade, ela vai estar requerendo uma investigação sobre aquele controlador de dados, que ela requereu um direito e não teve o seu direito atendido. E aí, certamente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados irá investigar aquela situação, né? Interessante. Lisandro, e quem é a cidadã Lisandra Ciccaroni? Lisandra Ciccaroni como pessoa? É isso. Bom, a Lisandra Ciccaroni é uma enfermeira também, né? Eu não sou advogada, eu sou do interior de São Paulo, minha família reside no interior de São Paulo.
Comecei a trabalhar muito jovem, com 13 anos, já estava trabalhando com carteira registrada, ajudando, né, os pais em casa, né, a minha mãe. E nesse trabalho que eu tive dos 13 até os 19 anos, foi numa família de Pirassununga, que me acolheu muito bem e que me ajudaram na minha primeira formação, né, que foi de enfermagem, o qual eu pude estudar, pude finalizar a minha formação como enfermeira e, posteriormente, eu trabalhei no Sistema Público de Saúde como enfermeira, lá na cidade de Pirassununga, e tive uma melhora, né, significativa na minha vida, nas minhas condições financeiras, pude ajudar a minha família, né, com todo esse trabalho que eu desenvolvia lá na Prefeitura Municipal. E, posteriormente, eu fui estudar nos Estados Unidos, tive uma oportunidade de passar alguns meses nos Estados Unidos, e foi uma oportunidade ímpar, assim, que eu tive, de poder estudar, né, iniciar estudando uma segunda língua. E, quando eu retornei ao Brasil, eu prestei concurso para a Força Aérea Brasileira e passei no concurso, só que o concurso era temporário. Eu tive a oportunidade de trabalhar como enfermeira na Força Aérea Brasileira. Fiquei 8 anos trabalhando especificamente dentro de um hospital militar, o qual atendia somente militares, né, da Força Aérea e da Marinha. E como eu sempre atuei, minha formação sempre me direcionou para cargos de liderança. Então, eu sempre gostei de mediar conflitos, conversar, ouvir. Então, isso, de certa forma, me levou a fazer, né, cursar a graduação em Direito. E dentro da área do direito, eu estudei muito bioética, né, que são questões sensíveis ali acerca da saúde, relacionada aos direitos dos pacientes, né, e segui na área jurídica. E no ano de 2018, quando foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, né, que é o famoso Regulamento Geral de Proteção de Dados, eu comecei a me antenar, né, acerca do tema, começou a ser uma discussão aí mundial, né, e eu comecei a gostar dessa área de privacidade e proteção de dados, e desde então comecei a estudar, né, esse assunto, desde 2018. E hoje eu me especializei, né, nessa área, fiz pós-graduação em Lei Geral de Proteção de Dados, estou fazendo pós-graduação em Direito Digital, que, apesar de todo, né, esse contexto que eu tenho na área da saúde, quase 20 anos na área da saúde, eu gosto muito da área de tecnologia também, que está relacionada muito, né, com a área de Direito Digital. É quase que uma transição de carreira. Uma transição de carreira. E sigo atuando nessa área hoje. E olhando para ela, parece que tem 15 anos, né? Ela falou 20 anos, há 20 anos. Falei, onde é que coloca os 20 anos? Quase 18 anos na área da saúde. Mas eu hoje atuo diretamente nessa área e me encontrei nessa área e gosto também de fazer essa parte educativa, essa parte de conscientização das pessoas, já que há um certo desconhecimento, né, acerca da lei. Eu acho muito importante, né, trazer essas informações para as pessoas, né, para a sociedade. Que sensacional. Olha. Bom, Lisandra, a gente queria agradecer muito a tua disponibilidade de estar aí conosco, gravando aí o nosso podcast. Esperamos que haja outras oportunidades, que voltamos a falar aí sobre algum assunto específico da lei ou até um outro assunto que seja de interesse, né? E deixo à disposição o microfone aí para tuas considerações finais, não sei, dona Martina. Não, alguma coisa que tu lembre que de repente tu não tenha falado e que tu considere importante, porque com certeza tu voltará aqui, né? A gente já combinou antes. Então, algum conselho para nossa audiência? Sugestões? Bom, relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que as pessoas têm que se conscientizarem, né, a tomar cuidado, né, com as informações que elas passam, seja por qualquer empresa, ou informações que elas passem em determinadas ligações, ou troquem essas informações por e-mail, porque hoje há muitos golpes digitais sendo aplicados, né? Então, as empresas têm que ter essa conscientização de coletar os dados mínimos necessários para estar realizando aquele tratamento de dados, né? Aquela finalidade específica, mas eu acho que a pessoa tem que se preocupar também, né? Nós, né, como cidadãos, nós devemos nos preocupar, né, com o fornecimento excessivo de dados, porque hoje na internet nós vemos a todo momento e-book disponível gratuitamente, mas o e-book não é gratuito. Em troca, há um certo fornecimento de informações pessoais, porque as empresas colocam o e-book gratuito e minha ficha ali com
várias informações pessoais para você estar tendo acesso àquele conteúdo. Então, na verdade, não é gratuito, né? Nós estamos, através de um produto gratuito, fornecendo as nossas informações, que hoje os dados pessoais são considerados o novo petróleo do século XXI, né? Então, é esse recado para as pessoas, né? Para a sociedade se atentar ali, tomar cuidado com o fornecimento do dado pessoal sem uma finalidade específica, né? Para estar mitigando, né? Para não estar correndo riscos aí, principalmente no mundo virtual, né? Nossa, então tá. E gostaria de agradecer, logicamente, o convite. Estou muito feliz em estar aqui com você, Sérgio, com você, Martina. Com certeza, em breve Fico à tu disposição, voltará, né? Porque temos muito assunto aí, direito Fico à digital. disposição para participar dos próximos episódios aí, para a gente estar falando sobre os crimes digitais ou sobre algum assunto relacionado à saúde que seja importante também. Eu fico à disposição. Tem Mais tantos uma vez, assuntos, muito obrigada. né? Porque a gente vê a nossa audiência, a gente tem muitos idosos, né? E eles são vulneráveis, né? Mais vulneráveis que a gente que está aprendendo diariamente a lidar com essas inovações, né? Sim, idosos, crianças, né? Pessoas com deficiência, são pessoas, né, que estão mais susceptíveis ali, né, a um crime digital também. Então, nós podemos pensar nesses temas aí para os próximos episódios. Ótimo. Então tá, vou passar um recadinho, então. Obrigada pela companhia de vocês. E se vocês ficaram até esse momento, tá naquela hora de você se inscrever no canal, que é de graça, né, gente? Curtir, comentar, compartilhar e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais e até semana que vem. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo os convidados com as mais diversas experiências e especialidades. Preocupados com a cidadania e com o destino do Brasil, Vitória Consultoria inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.